Olá, turma, bom dia. Aqui é a tia Daiane. Hoje, quinta-feira, além da aula de geometria, nós também temos aulas de geografia. Então, nesse vídeo, eu vou estar explicando para vocês o conteúdo do livro, vou estar trazendo um videozinho para complementar o conteúdo e nós vamos estar fazendo a leitura e eu vou estar explicando e fazendo as orientações da atividade. Então, hoje nós vamos ver os gráficos na interpretação do desperdício de alimentos. Na página 289, ele vai trazer um gráfico e vai estar explicando para vocês do que se trata. Graças aos gráficos, nós podemos analisar a quantidade de alimentos desperdiçados na América Latina, em cada uma das etapas pelas quais elas passam, e aqui nesse gráfico ele vai mostrar a porcentagem de desperdício do alimento. Então, aqui ele traz um gráfico de pizza, América Latina, panorama do desperdício de alimentos em 2018. Então, vamos fazer a análise desse gráfico. Bom, esse gráfico aqui na legenda, pessoal, como sempre, ele é colorido, né? Cada cor aqui representa alguma coisa. Por exemplo, a cor verde representa a produção e a colheita. Significa que 28% dos alimentos são desperdiçados ainda na produção, quando eles são colhidos, lá de onde eles são plantados. Então, 28% é desperdiçado dessa forma. Então, 28% também do desperdício de alimentos é aqui, ó, no consumo das pessoas, quando elas vão consumir, compram de forma indevida, compram o que não precisam e acaba estragando e indo para o lixo. 17% dos alimentos são desperdiçados no transporte, por exemplo, quando eles saem lá, né, da área rural para a área urbana, para os supermercados, por exemplo. Grande parte se desperdiça nesse processo do transporte. Aqui ele também traz 21%, pessoal, que é o manejo e o estoque, armazenamento. Esse armazenamento aqui faz relação a como ele é armazenado, por exemplo, nos supermercados. Às vezes são armazenados de formas incorretas e o alimento acaba estragando. Então, 21% do alimento desperdiçado é aqui, na forma de armazenamento. E por último, e o menor, que é os de 6%, é o processamento na indústria. Então, esse desperdício aqui acontece lá na indústria de alimentos, antes de chegar nos supermercados para ir para nossas mesas, tá certo? Pronto, então aqui o gráfico ele traz direitinho, totalizando, pessoal, 100%. Depois, se vocês forem somar aqui, vai dar 100%, ok? Então, aqui são os panoramas dos desperdícios de alimento na América Latina. De acordo com o gráfico, a maior parte do desperdício de alimentos na América Latina ocorre tanto no momento da produção quanto no consumo, ou seja, durante o preparo dos alimentos na casa das pessoas. Aí ele vai te fazer 4 perguntas. Qual é a etapa que tem a menor percentual de desperdício de alimentos na América Latina? Vocês vão observar e dizer qual é a etapa aí que tem menos porcentos de desperdício. Vocês vão colocar o nomezinho lá na frente. 2. Qual é o percentual do desperdício de alimentos durante a produção e no processamento? Vocês vão somar, pessoal. Qual é o percentual do desperdício de alimentos na produção, que é esse verde, e o percentual do processamento, que é esse lilás. Vocês vão somar os dois valores e dizer quanto dá. 3. Qual valor em porcentagem corresponde ao manejo? Vocês vão olhar lá qual é o manejo e vão dizer quantos por cento equivale. E na 4, qual é a sua conclusão em relação ao desperdício de alimento na América Latina? Aqui vocês vão escrever um pequeno comentário. Bom, na página 290 e 291, ele vai trazer para vocês alguns incentivos e dicas de como não desperdiçar alimentos. E vamos ver se vocês seguem alguma dessas dicas. E se não seguem, vamos seguir a partir de agora. Não espere por ninguém, faça a sua parte. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais desperdiçam alimentos? Esse tanto de comida, se grande parte da população está na miséria e passa fome? Não faz sentido. Todos os anos, 41 mil toneladas de alimentos são perdidas em nosso país. O desperdício está presente em todas as etapas pelas quais os alimentos passam até chegar à nossa mesa, que são aquelas etapas que a gente falou no início. Mas se todos nós colaborarmos, podemos reverter essa realidade? Você sabe como? Podemos colocar em prática hábitos simples que contribuirão para reduzir a quantidade de alimentos desperdiçados todos os dias. Então, aqui ele traz algumas dicas. Primeira dica. Muitas frutas e verduras que ainda podem ser consumidas são descartadas apenas por causa de sua aparência, como cor, tamanho e forma. Tente aproveitá-las mesmo assim.
Por exemplo, a mãe de vocês vai lá na feira e vê aquela maçã um pouquinho assim, uma corzinha estranha, um pouquinho amassadinha assim do lado, aí não compra. Aí pronto, pessoal, aquela maçã ela já tá desperdiçada, ela vai pro lixo, porque se ninguém for comprar ela, não vai vender. Então que tal comprar mesmo aquela maçã, fazer um suco, fazer uma coisa diferente, não é? 2. Preste bastante atenção à data de validade dos alimentos. Gente, isso é muito importante. Sempre quando vocês forem comprar, principalmente alimentos industrializados, vejam a data de validade. É importante que sejam consumidos em tempo de não serem descartados. Então imagina que você compra lá um iogurte, né? E ele tá perto de se vencer. É interessante que você compre sabendo que você vai fazer uso daquele alimento logo. Porque se você for comprar para ficar muito tempo guardado, ele pode acabar passando do prazo de validade e vai acabar indo para o lixo. Porque você não vai consumir um alimento que está vencido, não é mesmo? 3. Aproveite todo o alimento. Tente aproveitar talos, cascas, sementes e folhas de vegetais que podem ser consumidos ou reaproveitados no preparo de outros alimentos. Essas partes são bastante nutritivas. 4. Não exagere na quantidade. Em suas refeições, coloque no prato somente o que você vai comer, evitando sobras de alimentos. Isso é bem comum, né, pessoal? Você coloca bastante comida no seu prato, sendo que você não vai aguentar comer aquilo tudo. Então, normalmente, esses restos de alimentos que sobram no prato, eles vão para o lixo, são descartados. Por último, doe os alimentos que você e sua família não vão consumir, desde que estejam em boas condições. Essa atitude pode ajudar muitas pessoas carentes e entidades filantrópicas que precisam de donativos. Então, pessoal, será que vocês estão seguindo alguma dessas dicas? Eu olhei aqui, acho que eu estou seguindo só 2. Ainda não é o suficiente, eu preciso seguir todas. Para assim eu pensar naquelas pessoas que precisam de alimento e não têm. E olha o tanto de alimento que é desperdiçado no Brasil, 41 mil toneladas. Então pronto, olha aí, a atividade de vocês é bem curtinha, né? Com a ajuda de uma pessoa que mora com você. Escreva 3 dicas de como evitar o desperdício de alimentos no seu dia a dia. Você pode usar dicas que você já faz na sua casa. Não pega essas dicas aqui que eu já falei, não. Pense em outras. Aí nesses espaços vocês vão estar colocando as 3 dicas, tá certo? E pessoal, para finalizar eu vou mostrar um videozinho curtinho para vocês falando exatamente sobre isso de desperdício de alimentos, tá bom? Então prestem atenção no videozinho do final, espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima. Beijão para vocês e vamos tentar não desperdiçar alimento. Beijão! Somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todos precisamos comer. Como dar conta disso? Graças aos avanços da agricultura, do beneficiamento, armazenamento e transporte, nos últimos 50 anos, aumentamos muito a produção de alimentos. Com toda essa tecnologia, produzimos comida suficiente para alimentar toda a humanidade. Mas mesmo assim, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome por todo o mundo. Essa situação se explica em parte pelo desperdício. Só no Brasil, 1/3 dos alimentos são desperdiçados. Isso acontece na colheita, no armazenamento, no transporte e no consumo. Desperdiçar alimentos é desperdiçar trabalho, água, energia, combustível e outros recursos, além de dinheiro e nutrientes importantes para o nosso corpo. 52,5% da população brasileira consome mais do que precisa, ganhando peso e ficando muito acima do ideal. Esse consumo excessivo pode gerar obesidade, além de problemas graves de saúde, como diabetes, infarto e hipertensão. Mas todos podem contribuir para diminuir esses vários tipos de desperdícios e exageros, de várias formas. Lendo o rótulo dos produtos e ficando atento para não comprar os que têm validade muito curta, com pouco tempo para consumo. E preferir sempre que possível aqueles com maiores quantidades de nutrientes. Consumindo frutas, legumes e verduras, dando preferência aos da época e aos produzidos próximo à região que você mora. Isso diminui o tempo de transporte, os impactos desse deslocamento e faz com que o alimento dure mais tempo sem estragar. Vários deles podem ser melhor aproveitados, usando os talos, folhas e sementes, além da própria polpa. Há muitas receitas para utilizar essas partes pouco usadas dos alimentos. Quando for ao supermercado, leve uma lista de tudo que você realmente precisa. Isso evita comprar o que não será usado ou que levará a um consumo exagerado. E vá sempre de estômago cheio. Estar com fome pode fazer você comprar mais do que precisa. São ações simples como essas que podem ajudar a comprar somente o necessário e a fazer melhores escolhas de alimentos para uma alimentação mais equilibrada. E ajudam a criar um ciclo de consumo que gere bem-estar para todos com menos desperdício.